sinto à vontade aqui na presença do Senhor, agradecido e honrado pelo convite que me foram feitos pelo pastor Jonas, né? Estivemos aqui no congresso do trabalho de Escola Bíblica Dominical, foi uma bênção, não pude vir os 2 dias e o pastor nos fez o convite e nós viemos e trouxemos mais um, né? Para ficar com a gente, comigo, esses obreiros aí. Eu agradeço a Deus, né, pela vida da minha filha. Minha esposa não pôde vir, mas os obreiros que comigo estão. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13. É um texto muito conhecido. Eu quero agradecer ao Senhor também pelos demais obreiros, pela recepção que nos foi feita. Nós ali no Mantiqueiro estamos também pregando a palavra, estamos ali fazendo a obra do Senhor e aguardando a volta de Jesus. E eu costumo dizer que o reino é um só. E creio que em breve também queremos ter ali os irmãos, né, cooperando conosco. Será uma alegria ter essa amada igreja ali com a gente também, em nome de Jesus. Irmãos, o tema que nos fora dado, né, é sobre influentes. E nós colocamos aqui, né, um subtema: homens influentes transformando o mundo, ou para transformar o mundo, né, e transformar para melhor. É isso? Em nome de Jesus. Eu vi que o pastor também acrescentou, né, que estamos finalizando aí o Novembro Azul, mês de conscientização da saúde masculina, né? Outro dia foi o Outubro Rosa, e eu, desde os 40 e alguma coisa, né, já estou com 53 para 54, pelo menos uma vez por ano a gente vai ali no posto de saúde, né, irmãos? É de graça, né? E faz ali uma bateria de exames. O meu está até atrasado, né? Já fiz os exames, agora tem que levar ao médico. As irmãs são mais cuidadosas do que nós. O homem é mais, né, eu não vou dizer relaxado, né, mas despreocupado com essa situação. E por isso, segundo as estatísticas, os homens morrem mais cedo, né? As irmãs, elas duram um pouco mais sobre a terra. Então, para a gente poder não ficar para trás, né, acompanhá-las, então é bom, né, que nós, homens, né, cuidemos da nossa saúde física e espiritual, né? Não somos só espírito, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo, né? Então, por isso, nós precisamos cuidar da nossa saúde também, seguindo o exemplo das irmãs. Ainda mais quando a gente começa a voltar a ser criança, né, mãe? Criança está sempre levando o médico, fazendo, né, as vacinas. Outro dia eu fui, irmãos, tinha muito tempo que eu não ia, né? Aí eu falei, uma coisa, eu vou lá. Depois da pandemia, a gente ficou meio relaxado com as vacinas. Aí eu fui lá no posto, pelo amor de Deus. Diz que estava tudo atrasado, irmãos. E cara, eu tomei 5, não tinha nem lugar de furar mais. Eles ficaram tudo rindo de mim. Eu coloquei um bocado de vacina ali um dia e desde então a gente procura, né, estar cuidando da saúde. É claro que o homem realmente é mais duro, é mais difícil. Irmãos, mas o que tem de amigos meus, né, pessoas que eu já acompanhei ali no Mário Pena, né, morrendo aí de câncer de próstata, morrendo de coisas que poderiam, né, ser talvez evitadas, né? Infarto, né? Pastor amigo meu morreu com 40 anos de idade, mas pastor Alexandre, consagrei ele evangelista ali no Girassol. Aí pouco tempo recebo o telefone lá da viúva, né? O irmão Alexandre infartou. Aí estamos orando, quando cuida que não, o irmão Alexandre deu AVC também. Aí agora facultou mesmo, foi embora para a glória. Deixou a viúva novinha e mais 5 molequinhos. Talvez, né, se tivesse cuidado do colesterol, da glicose, né, estaria aí com a gente. Então, irmãos, faça um check-up, né, cuide da sua saúde, porque é muito importante. Ainda mais hoje, né, que o alimento, né, não é tão saudável como antigamente. Tudo
industrializado, então nós precisamos nos cuidar. E as irmãs também, né? Que não se cuidam, se cuidem, né? Porque é importante isso e Deus se agrada disso. Não deixemos só para outubro ou novembro, né? Eu já estou entrando aí em dezembro e estou indo para o médico, né? Às vezes eu vou em janeiro, mas nós precisamos estar sempre, né, de olho e observando, porque Deus nos quer sãos e salvos, né? Tem salvo aí? Então sãos também nós vamos sempre estar, né? Indo lá no doutor, não ficando só no Google, né? Doutor Google lá, dá um Google, aí vai medica, tem um filho, meu Deus do céu, o médico dele é o Google. Mas a gente tem que vigiar, né? De vez em quando precisa, nem que o doutor lá vai dar um Google também, mas pelo menos ele tem mais experiência do que a gente, não é verdade? Meu filho fala assim, rapaz, eu vou pagar com o vou lá, ele vai dar um Google, então eu mesmo me medico aqui. Eu falo, não, a gente não pode se automedicar, nós precisamos procurar o médico, porque ele também é uma autoridade deixada por Deus, sim ou não, irmãos? Eu louvo a Deus que foi bom o pastor colocar os homens do lado de cá, porque parece que os homens, né, tá ganhando aqui hoje das irmãs, né? E olha que isso é difícil, viu? Porque isso é só lá no ministério de Jesus, né? Que as irmãs é que sustentavam. Os homens sempre são minoria da igreja, né, pastor João? Sempre coração mais duro, trabalha 2, 3 empregos para sustentar a casa, chega tarde, não consegue ir na igreja no meio da semana, mas hoje eu louvo a Deus pela atitude aqui do pastor, nos convocando para estar aqui, para falar da nossa saúde física, também da nossa saúde espiritual. Então, irmãos, o texto que nós queremos ler com os irmãos, pode permanecer assentados mesmo, só abre a Bíblia ou liga aí o seu aplicativo da Bíblia, ou pode acompanhar aqui também, né? Está fácil. 5,13 de Mateus: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você pode adorar o Senhor pela sua palavra nessa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, ao escolher esse texto, escrevi aqui uma introdução que diz assim: como superar os desafios e os obstáculos, como superar os desafios e obstáculos de se tentar ser um homem influente. Aí eu coloquei 2 exemplos, nós temos mais influente como Davi, influente como Jesus. Poderia falar de Paulo, poderia falar de Gideão, de Noé, de Abraão, mas eu escolhi Davi e Jesus, né? Que não tem como caminharmos na Bíblia e não falarmos da influência de Jesus. Graças a Deus ele está nos influenciando até hoje. Ele influenciou 12, esses 12, 3.000, depois 5.000, e hoje somos milhões na face da terra. Irmãos, como está difícil nos dias atuais influenciar, vamos falar mais direcionado a homens, né? Homens com a palavra de Deus nos dias atuais. E eu buscando uma resposta para essa indagação, para essa interrogação, né? Porque eu lembro das palavras já de saudosa memória, né, pastor Anselmo Silvestre, e ele falava que na época dele era um crente para ganhar 100 crentes. Hoje junta-se 100 crentes para ganhar uma pessoa durante um ano e às vezes ainda não consegue. Muitas vezes é culpa de falta de influência. E influenciar para o bem. Porque tem 2 tipos de influência.
Nós vamos nos ater, é claro, na influência do bem, mas tem também como influenciar para o mal, não é? Influenciar para o mal. As escolas, as redes sociais estão cheias de influenciadores influenciando para o mal. Nós vemos aí a esquerda, né, se multiplicando como se está multiplicando. Por quê? Porque eles são bons em influenciar. E nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos levados por essa gente. Jesus, ele vai dar esse ensinamento aqui do sal, não é? E da luz, porque não tem como ser mais influente do que esses dois exemplos, do que essas duas ilustrações. A luz é tão influente, não é? Que se você chega aqui e aperta ali o interruptor, o que as trevas faz? Dá no pé, não é? Só fica a luz. Não há espaço para as trevas aonde há luz. O sal da mesma maneira, não é verdade? O alimento, seja ele qual for, se não houver o sal, não é? É claro que na medida certa, não vai acontecer aqui que nós chamamos de sabor, não é? Deixa eu ver se aqui tem os Masterchef. Tem Masterchef aqui, irmãos? Eu sou Masterchef, viu, irmãos? De vez em quando convidar, de vez em quando eu convido uns rapazes lá em casa lá e a gente faz um bem bolado lá, né? Depois que inventou o YouTube, meu Deus do céu, até a minha filha já virou cozinheira. YouTube é uma benção. Lá a gente faz pudim, a gente faz peixe, a gente faz, né? Nem tudo dá certo, né, pastor João? Mas tem muita coisa que dá certo, gente. É a prática que leva à perfeição, né, pastor? Mas o sal, né, ele tem um objetivo muito importante no alimento, que é influenciar o quê? O paladar, não é verdade? Então são dois exemplos categóricos aqui que Jesus deixa para nós, tá? E na prática, não é? Eu poderia voltar no Antigo Testamento e falarmos de Davi, como Davi influenciou a sua geração e as gerações futuras com o seu ministério. Teve defeitos, teve problemas ao longo do percurso? Teve. Mas eu pergunto para os homens que estão aqui, é fácil ser exemplo? Fala para mim. Para os filhos, para a esposa, na igreja, é fácil? Não é fácil, irmãos. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito no Evangelho, e ela se chama renúncia. Para ser exemplo, nós temos que renunciar a nós mesmos todo dia, porque senão nós não conseguiremos ser exemplo e sermos influentes, e seremos facilmente influenciados por esta geração que é perversa, corrupta e profana. Voltando aqui na introdução, irmãos, eu disse que é um desafio, e a nossa missão como homens do século 21 é superar esse desafio. Desafio de quê? Influenciar como Davi e principalmente como Jesus. Tem um livro, e também tem um filme, eu recomendo, já assisti, gosto muito, e ele é assim: em seus passos, em seus passos, o que faria, em seus passos, o que faria Jesus, não é isso? Ou é o contrário? Em seus passos, o que Jesus faria. Isso, obrigado, meu querido. Em seus passos, o que Jesus faria. Então, é muito interessante nós entendermos isso, porque quando nós queremos influenciar alguém, antes de dar uma resposta, antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, nós temos que pensar: o que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? Será se ele daria o troco à mesma altura? Ou será, como é que ele faria? Muitas vezes a carne grita mais alto dentro de nós, mas nós não somos mais guiados pela carne, somos guiados pelo... Me ajude a pregar nessa noite aqui, homens. Somos guiados pelo... Eu costumo dizer que no meio da semana, quarta-feira, 8h30, 8h40, bate assim um sono, uma lampeira.
que se a gente não vigiar, a gente dá umas pescadas, né? Então eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, olha para mim, porque eu não quero te cansar nessa noite, mas eu quero encontrar aqui, não é? Os Davis e os Jesus aqui nessa noite, porque eles não estão lá fora, estão aqui na igreja, não é? Eles vieram ao culto hoje compartilhar essa palavra juntamente comigo. Primeiro, ser sal e ser luz é usar suas habilidades. Tem homem habilidoso aqui? Eu falei dos Masterchefs, não falei? Mas aqui eu tenho certeza de que tem homens aqui. Se eu perguntar às irmãs ali, elas não vão me deixar, não é, passar vergonha, mas tem homens aqui com N habilidades. Talvez você fale assim, mas eu não sei fazer nada, sabe? Deus colocou uma habilidade em você. Só a habilidade de ser homem. Gostei até da colocação do pastor Jonas aqui no início, né? Com H, né? Como dizia o pastor Paulo Soares, nosso pai, né? Ele dizia, homem de verdade, né? Ele usava muito essa expressão, né? Homens, principalmente nas reuniões de cooperadores, né? Homens e homens de verdade. Por que de verdade? Porque tem uns homens falsificados aí. Eu vou até falar baixinho para as irmãs e irmãs. O homem está um negócio sério, está em extinção, não está achando muito fácil não, viu? Tem que procurar com lupa e olha lá, viu? As irmãs que já encontraram o seu aí, a sua cara metade, segura, não deixa escapar, viu? As que não encontraram ainda, vai orando que Jesus vai te mostrar, porque está escasso. E não é só na igreja não, irmãos, é no mundo. Faz uma pesquisa para você ver. Só lá no Rio, outro dia, morreram 100 e tanto. Lá. Imagina no mundo, no Brasil inteiro, né? Na nossa comunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E alguns que nós ainda encontramos, né? Que veste muitas vezes calça, paletó, gravata, como eu, né? Se for fazer uma averiguação, assim, a minúcias, ainda vai achar algum problema, viu, irmãos? Às vezes o H está ficando minúsculo, né? Porque eu venho de uma época, irmãos, que meu pai me ensinou a ser homem. E ser homem não é só vestir uma calça, não é só colocar um terno, não é só falar grosso, né? Apesar de que eu não falo muito grosso, não. Mas é honrar a sua palavra, é cumprir, não é? Com aquilo que fala, na verdade, é viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Eu gostei até do início do texto, né? O pastor leu lá Jeremias, e aí eu até que achei que ele ia ler 17:7, né? Porque lá está escrito um texto que eu guardei na minha memória, eu gosto de recitar muito ele, que ele fala que bem-aventurado é o homem, é o varão, né? Que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e no ano de sequidão a sua folha fica verde, e ele não deixa de dar fruto. Tem homem frutificando aqui na terra? Tem? Os nossos frutos são para alimentar as nações, queridos. Tem gente com fome lá fora, mas tem homem não dando fruto. Jesus passa e olha para ele, só tem folha. Está faltando luz, está faltando sal. Mas Deus é misericordioso, e Ele nesta noite está passando aqui uma peneira, e nós ainda encontramos homens valentes de Davi, né? Como aqueles que estavam com ele na caverna. Queridos, ser sal e ser luz é usar suas habilidades. Eu enumerei aqui algumas. Primeiro, dons. Dons naturais, nós nascemos com eles, são desenvolvidos ao longo da nossa história. Eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes, na verdade, mas eu fico preocupado com o homem que às vezes não consegue botar um prego na parede. A irmã está lá com a cortina caindo, está lá com a pia pingando, está lá com o esgoto entupido. Tem que chamar o vizinho, tem que chamar o fulano, porque o homem não consegue, irmão. Meu irmão, isso aí é dom natural. A gente vai para o YouTube, falei, o YouTube não sabe. Irmãos, hoje eu penei com 2 ventiladores lá na igreja, lá,
o negócio parou, só ficava tremendo. Eu fui lá pro YouTube, sabe? Tirei a poeira do negócio, mexi pra lá e pra cá. Ah, pastor, você não tem medo de tomar choque? Tem não. Choque não mata não, só se for muito forte. E aí eu mexi naquele negócio. Consertar, eu não consertei não. Mas que eu tentei, eu tentei. Mas tem homem que nem tenta, irmão, não nem tenta, né? Se tentasse, o que acontece? A irmã ia lá e ajudava e no final dava certo. Mas, que Deus tenha misericórdia da minha geração. Irmão, o outro dom, eu chamo de dom, irmão, porque orar está difícil, pastor. Se marcar uma vigília, um ciclo de oração na igreja, para encontrar homem, meu Deus do céu. É mais fácil tirar leite de onça às vezes. Mas eu coloquei como dom, porque hoje é dom, orar hoje é dom, irmão. É dom. Está na Bíblia não, isso é por conta do pastor Milton aqui, né? Orar é um dever. Mas, oração como um dom, irmão. Jó, ele levantava sacrifício, oração, intercessão pela sua família, mesmo sem ter certeza se eles haviam pecado. Agora tem homem que a família está, né, se destrambelhando para o mundo afora e ele não faz um jejum, não levanta um clamor, não levanta de madrugada para orar, não frequenta os cultos de oração, não vai para uma vigília clamar pela sua família. Irmão, ore. É uma habilidade que Deus te deu, é um dom. Ore. Integridade, irmão, ser íntegro. O que é uma coisa íntegra? É uma coisa não falsificada, não é? É uma coisa inteira, que tem todas as suas qualidades vocacionais. Seja íntegro, sabe? Não seja só meio, não esteja só na média, mas vai e seja acima da média, como Davi, não é verdade? Nós temos aí também compaixão. Está faltando homens que tenham compaixão pelo próximo, pela esposa, pelos filhos, pelo patrão, pela igreja, irmãos. Às vezes a gente faz um apelo, irmão, vão lá na igreja do pastor João, dá uns glória lá e uns misturados com aleluia. Sabe se a gente consegue levar uma meia dúzia de homens lá? Meu Deus do céu. Eu para trazer uns 2 ou 3 aqui hoje, quase que eu tive que oferecer uma nota de R$100. E não é só aqui não, irmãos. Em vários lugares. Por quê? Porque está faltando compaixão. Obreiros que tenham compaixão do seu pastor, do seu líder, não é? Hoje está muito assim, sabe? É cada um por si e talvez Deus por todos. Não, irmãos, nós temos que ser um em Cristo Jesus. Davi, voltando, né? Na influência de Davi, ele foi o guerreiro que foi, mas ele tinha os valentes com eles, homens que muitos não davam nada, mas Davi sabia enxergar qualidades naqueles homens, e eles venceram várias batalhas com Davi. Você sabe, muitas delas talvez até melhor do que eu. Então nessa noite, seja influente como Davi, um homem, não é, de verdade, que tem compaixão, que tem habilidade, que tem dons, que tem dom para orar, e que seja íntegro para a glória de Deus. Deus está procurando, e eu tenho certeza que Ele já encontrou aqui nessa noite. Alguém pode levantar a sua mão aqui? Amém? Eu estou vendo até a irmã levantando a mão lá também. É para você também, mulheres íntegras, né? Mulheres que têm compaixão, né, das irmãs, mulheres também que se enquadram nesse texto que eu acabei de dizer. Irmãos, eu também quero passar já para o segundo ponto aqui, onde eu coloquei, não é? O mundo está em deterioração. Isso é um fato. E o sal, além de temperar, o que eu encontro? Qual outra qualidade que eu encontro nele? Quando a gente que é lá da roça, lá do interior, né? Quando não tinha geladeira, eu sou da época que geladeira era gás, né? E quando não tinha, o que a minha mãe fazia? Ela pegava o peixe e salgava o bichinho. E ficava 30 dias lá sequinho, salgado, e não perdia. Por quê? É uma outra qualidade que eu encontro no sal. Por que o mundo está se deteriorando? Porque está faltando homens de verdade, íntegros, não é? Para poder fazer diferença nessa sociedade. Infelizmente, as notícias estão aí.
é feminicídio, é violência contra as mulheres. Eu até abro um parêntese aqui, outro dia eu arrumei uma briga com uma mulherada lá no meu trabalho, que eu trabalho no meio de mulheres, irmão. Eu trabalho numa creche, e lá são 22 funcionários, e até outro dia era 21 mulheres e eu, agora tem mais um homem. Mas não é fácil, né? Eu arrumei um brigão no meio delas, eu falei assim, a culpa da violência, do feminicídio, da violência na vida das mulheres, a culpa é delas mesmo. As mulheres quase me bateram, ainda bem que aqui as irmãs são convertidas, lá elas não são. Tem aqui um advogado que não me deixa mentir. Depois que as mulheres começaram a querer se igualar aos homens, o problema ficou mais difícil, não é? Porque a Bíblia não nos dá esse direito. Eu até achei um pregador interessante esses dias, que ele falou assim, que quando a mulher quer se igualar ao homem, ela está se rebaixando. Eu falei, glória a Deus, porque as mulheres sempre foram superiores que nós, né? Hoje elas estão em minoria ali, mas se elas der um grito ali, a gente sai correndo. Os homens falaram nem amém ali, né? É só para descontrair, viu, irmãos? É verdade. As irmãs, irmãos, quando a mulher quer se igualar ao homem, ela está se rebaixando. Uma mulher muito superior. Em muitas áreas, eu não vou falar aqui, porque o tempo não dá e eu estou falando para os homens, viu? Mas um problema hoje, um dos problemas, é claro que são vários, eu não tenho aqui base, né, e nenhum estudo aprofundado para falar sobre isso, mas um dos problemas é esse, né? Muitas mulheres querem enfrentar os homens na força do braço, né? E todos nós sabemos que nem todas têm uma estrutura física para poder conseguir, não é? Ou no grito. E aí a causa de muitas mortes e de tanta violência. Pastor, isso justifica? Não é? Se uma irmã levantar a mão para você, meu irmão, faz igual Davi e José, corre o máximo que você conseguir, viu? O segredo é correr, né? A Bíblia nos ensina isso. Depois eu conto para vocês mais esse detalhe aí. Mas falando ainda aqui, irmãos, temos que vigiar, sabe? Nós precisamos mudar essa situação. Ah, pastor, mas isso é sinal da volta de Jesus. Eu acredito que sim, mas não tem que se cumprir em nós, irmãos. Não, que se cumpra lá fora no mundo. A igreja não pode se deteriorar como o mundo. Está faltando, sabe, compaixão, está se faltando moral, tanto espiritual quanto material. Neste contexto, Deus levanta, não é, homens que preservam valores, protegem a família e se mantêm firmes, dependentes de Deus. Tem homem dependente de Deus aqui nessa noite? Deixa eu me policiar aqui com o relógio, irmão, que eles falam que ele não é convertido, mas ele é, né? Irmãos, já estou caminhando para a conclusão aqui, que eu não quero cansar os irmãos, mas nós precisamos, sabe, estar firmes e na dependência de Deus, porque o homem não foi feito, sabe, para gerar violência, chegar em casa chutando o pau da barraca, chutando os cachorros. Não, irmão, o homem foi feito para proteger a família, né? E proteger tanto no sentido material, como provedor, como espiritual, sacerdote do lar. Eu gosto muito dessa fala. Tem sacerdote aqui? Qual que é a missão do sacerdote? O sacerdote, ele empresta o quê? O ouvido para o povo e a boca para Deus. Ele é um intercessor. Então, homens, né, tome posse do seu ministério, seja sacerdote da sua casa. Deus conta comigo e conta contigo, mas nós precisamos nos manter firmes. O que a Bíblia diz? Sede firmes e constantes. Eu encontro firmeza espiritual quando eu sou dependente de Deus. Deus precisa nos levantar, esta geração, a nossa geração, que é uma geração que está fazendo vergonha. Os homens estão fazendo vergonha, não é? Com tanta violência, falta de compaixão, sabe? E perdendo a sua identidade moral e às vezes até espiritual. Irmãos, e muitas vezes, para a vergonha nossa, não é só lá no mundo, dentro de muitas igrejas, sabe? De muitas igrejas.
Já fui chamado para aconselhar homens, sabe? Irmãs que não aguentavam mais. Hoje nós estamos ali, já na Mantiqueira, já há 13 anos, pastoreando a mesma igreja e pregando para o mesmo povo. Acho que já estão até cansados de mim. E a gente vai muitas vezes chamado para aconselhar meia-noite, 1h da manhã. Hoje não está muito assim não, mas quando eu comecei era mais. Sabe, irmãos? Por causa de falta de dependência de Deus na vida de muito homem, querendo que o pastor, não é? E às vezes até que o próprio Deus resolva o problema para ele na hora, quando na verdade ele deveria fazer como aquela música que eu gosto muito, bater no peito e dizer assim: o problema sou eu que tenho que mudar, né? Para o outro mudar, para a coisa fluir, para a coisa melhorar. Então nessa noite, queridos, seja dependente de Deus, preserve os valores, né? Valores bíblicos, valores pentecostais, não é? Eu sou de uma época, lá na década de 80, quando eu cheguei na igreja, irmãos, o lado dos homens, assim como o pastor fez hoje, assim, ó, 7h da noite, palhadinho de homem, tudo de joelho orando, e quando aqueles homens começavam a receber renovo do Espírito Santo, irmãos, eu via homem tremendo para lá e para cá, e falando em línguas, com a marmita na sacola, e dando glória a Deus. Oh, irmãos, quando o pastor batia na campainha para a igreja se levantar, os crentes não queriam nem levantar na oração, porque a igreja já estava sendo renovada em plena 7h15, 7h30 da noite. Oh, irmãos, eu não sou saudosista não, mas eu tenho saudade de algumas coisas daquela época. Mas eu via homens que tinham problemas, que tinham dificuldades, mas que buscavam a presença do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode controlar o temperamento de um homem, e de um homem fiel a Deus. Concluindo, queridos, ser um homem influente não é sobre ser forte, não é sobre ser saradão, bombadão, ir para a academia, né? Para a academia faz parte, fazer uma caminhada, né? Fazer uma atividade física também faz parte. Mas eu já passei dessa época, né? Não vou ficar sarado mais. Pelo contrário, a gente está descendo já a serra, não é subindo mais. Mas enfim, é bom manter a forma até Jesus voltar, não é verdade? Para a gente poder conseguir fazer as nossas atividades e ajudar as irmãs. Mas ser forte, ser corajoso, ser influente, ser mais forte, é sobre ser servo, é sobre servir, é sobre ser comprometido com a cruz de Cristo. Essa é a grande verdade. Já estou crucificado com Cristo. Apóstolo Paulo, um outro homem, fomos falar aqui da influência de Paulo, 13 cartas, influenciou até os apóstolos que andaram com Cristo. Aleluia. Tem Paulo aqui nessa noite, tem Davi, comprometido com a cruz, humilde, corajoso. Se Satanás bater o pé para ele, ele não corre. Vamos melhorar aqui a fala, ele corre para cima. Sai, Satanás, vai embora em nome de Jesus. Humilde, corajoso, firme na oração, no testemunho, renunciando o mundo e seguindo os passos do Mestre Jesus. Fica de pé comigo, eu quero orar com os homens.